Olá, tudo bem com vocês? E aí, estão gostando das aulas? Qualquer dúvida é só falar, pois estamos prontos para ajudar. Não esquecendo, que no Classroom existe um tópico chamado Tira Dúvida. Você pode ir lá, deixar seu registro, sua dúvida, que nós iremos responder, ok? Prontos? Então vamos à nossa aula de hoje. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje a nossa videoaula é uma videoaula de revisão sobre o meio ambiente, tá? Para verificação parcial do quarto bimestre de vocês. Então vamos lá? Primeiro vamos revisar aí o que seria o meio ambiente, pessoal, tá? O meio ambiente vai envolver todas as coisas vivas e não vivas que ocorrem na Terra. Lembra que nós tivemos essa aula ao vivo e nós discutimos alguns problemas ambientais, falamos em relação ao lixo, pois é justamente isso que nós vamos também revisar hoje, tá? Para ajudar vocês aí quando vocês forem fazer a verificação de vocês. Então, nós já vimos que o meio ambiente vai envolver todas as coisas, seja vivas ou não vivas, né? Sim. E com o crescimento da população, pessoal, isso eu quero que vocês entendam, a população ela vem crescendo, né, mundialmente. Então, com esse acréscimo, com esse crescimento da população, nós vamos entender que quanto mais pessoas, mais consumo há. E consumindo mais, haverá mais lixo, haverá mais poluição, degradação do meio ambiente. Por quê? Porque ainda falta uma consciência ambiental por parte do homem, tá certo? Então, os países subdesenvolvidos são os maiores responsáveis pelo aumento da população mundial. Então, com esse acréscimo da população, nós iremos perceber que muitas vezes, pela falta dessa ética ou de um comportamento adequado diante ao meio ambiente, é que nós jamais poderíamos nos imaginar, né, como seria a nossa vida sem as cores. Você já se imaginou como seria a nossa vida sem o verde das matas, né? Sem o soar das águas dos rios, sem o cantar dos pássaros? Só que, tá? Tudo isso que a natureza nos oferece, pessoal, nós precisamos também cuidar e zelar, porque esses recursos naturais do meio ambiente, ele pode entrar em um colapso, em um esgotamento, pela falta de quê? De conscientização ambiental, tá certo? Observe essas imagens aí. A primeira imagem nós estamos vendo aí a mata, né? Isso, verdinha, bonita. Já na outra imagem nós estamos vendo tudo mais feio, sem o verde, porque é assim que o homem ele tem se comportado, infelizmente, diante ao meio ambiente, com a destruição. Veja essa outra imagem, né? A primeira imagem que nós estamos percebendo aí, totalmente natural, e a outra imagem totalmente devastada pela ação de quem? Do próprio homem. Aí veja o que seria a degradação ambiental, né? Degradação ambiental é qualquer processo que diminua a capacidade de determinado ecossistema em sustentar a vida. Então, se houver muitas queimadas, muito desmatamento, muita poluição, vai ficar difícil haver vida, não vai? Esse processo está ligado às alterações biofísicas que afetam o equilíbrio ambiental, modificando a fauna e a flora natural, tá? Então, hoje nós estamos vendo que tanto a nossa flora quanto a nossa fauna, ela está sendo totalmente prejudicada pela ação do homem. Aí isso vem causando percas para a biodiversidade, porque nós somos ricos em biodiversidade, tá? São várias floras e faunas existentes, mas que muitos estão entrando em extinção por conta da caça dos animais, pelas queimadas que o homem pratica, pelo próprio desmatamento. Então, esses recursos, isso é algo natural que a gente está vendo aí que o homem ele tem transformado, ele tem modificado o meio ambiente. Aí você poderia se perguntar, mas professora, o homem não modifica e transforma o meio ambiente, não é para a sua própria sobrevivência? Sim, mas ele não pode, tá, de forma alguma achar que nós iremos conseguir sobreviver somente em um meio transformado.
precisamos também conviver com o ambiente natural. Perceba aí que muitas árvores são cortadas e dão lugar a prédios. E onde está a área verde? Precisa também se ter a área verde. Precisa também se ter esse espaço natural, não só o espaço modificado e transformado. É essa consciência que nós precisamos ter. Aí vem a questão da poluição ambiental, né? Que é o resultado de qualquer tipo de ação ou obra humana capaz de provocar danos ao meio ambiente. O homem tem provocado essa poluição ambiental através dos carros, não é? A poluição das fábricas, tá certo? Então, com essas substâncias que são nocivas, que fazem mal à saúde humana, também aos animais, ao próprio meio ambiente, tem alterado de forma significativa o equilíbrio do ecossistema. Hoje estamos dizendo assim, gente, o dia hoje está tão quente, né? Muito calor, há o aquecimento global aí, derretendo as geleiras, aumentando o nível dos oceanos. Então, tudo isso, pessoal, tá? Entra na questão do meio ambiente, são problemas ambientais sérios que precisam urgentemente o próprio homem tomar consciência que se não agir agora, não terá mais tempo de agir. E eu sempre digo, que geração é essa? Que não pense nas gerações futuras. O que nós estamos deixando para as próximas gerações? Aí vem o desmatamento, né, que é o sumiço da floresta por causa humana. O desmatamento é causado pela ação do homem sobre a natureza, devido à exploração das madeiras reutilizadas em certas indústrias. Precisamos sim da madeira para fazer o papel, precisamos da madeira para construir os móveis, mas precisamos consumir, porque nós já falamos também sobre isso em outras aulas, com consciência. Consumir somente o essencial e o necessário, tá? Deixar o supérfluo de lado. Então, o desmatamento começou, pessoal, desde a chegada lá dos portugueses no Brasil em 1500, quando ali eles cortaram a nossa riqueza, o pau-brasil, tá certo? Ali levava para fora a nossa grande riqueza, a nossa madeira. E por que ela entrou em extinção? Porque foi muito explorada. Porque não se tiver o cuidado de se replantar, não tiver o cuidado de cultivá-la, então de tanto se tirar, de tanto ser explorada, que ela entrou em extinção. Assim não será diferente com a nossa mata, com a nossa Amazônia, com a Mata Atlântica, tá certo? Se nós não frearmos esse desmatamento, se o governo não se posicionar, se o ministro, né, do meio ambiente não tiver uma posição de fiscalização, de manter realmente essas árvores, tá certo? Digamos assim, com fiscalizações, políticas a favor desse verde, pessoal, onde nós vamos parar? Haverá vida sem a natureza? Olha, veja aí que coisa triste em relação ao desmatamento. Cortam-se as árvores porque o homem no momento só pensa na parte econômica do momento, tá? Aquele que está sendo contratado para desmatar, para cortar a árvore, está ali fazendo porque é pobre, precisa daquele dinheiro, mas não pensa nas consequências futuras. Os principais motivos têm sido a urbanização, né, para se construir, como a gente já falou, a própria pecuária e também a agricultura, né? Aí traz danos à fauna, a alteração de clima, alterações, né, de regimes de chuva, também o próprio habitat dos animais também, né? Acontecem os processos erosivos, o assoreamento de rios e a desertificação. Aí nós vemos essas imagens totalmente triste, que nos deixa realmente frustrado em relação ao nosso país, tá? Nós temos visto aí muito o Mato Grosso, né, a Amazônia, o Pantanal sofrer, tá certo? Com esse desmatamento, com as queimadas, com a poluição e o descaso também das autoridades em relação a isso. Aí vem os problemas ambientais, né, do século XXI, que esses recursos, né, como a água,
tá certo? Está sendo escasso, então há toda uma consequência para o meio ambiente por conta da falta de uma educação ambiental do homem, tá certo? Aí vem, né, a questão da água, que a água boa potável já não se tem, tá? Por conta desse consumo que é disponível para a irrigação agrícola, que é 60%, tá? A questão também do uso de produtos químicos e fertilizantes usados, que acabam também prejudicando os lençóis freáticos, águas e esgotos, né? Os esgotos que são jogados também. Aí vem a desertificação, né, que é a prática agrícola, né, indiscriminada, que é uma das principais causas da desertificação, é ela, tá? Aí os efeitos podem ser elencados como ambientais, né, danos à flora e à fauna, né? Então a gente está vendo aí, pessoal, que todo esse processo de danificação ao meio ambiente, lembre-se, danificando o meio ambiente, você está danificando a sua vida. Destruindo o meio ambiente, nós estamos destruindo a vida humana, a vida animal, vegetal, tá? Aí o solo poluído, né? As principais causas seria a aplicação de agrotóxicos, despejar os resíduos sólidos, né? Que nós vamos já falar sobre os lixões e os aterros, lançamento de resíduos líquidos dos esgotos domésticos, né? Tudo isso vai ressaltar em uma erosão do solo, tá? Aí a poluição do ar, né? Nós temos aí duas causas principais, são as causas naturais, como erupções vulcânicas, e as antrópicas, que é a queima dos combustíveis fósseis, né? Que vai resultar em danos para a saúde humana, para também o ecossistema também. Aí vem a questão das chuvas ácidas, né? Que é a poluição em forma de óxido de enxofre, adentra a atmosfera também. Tá? E essas chuvas vão danificar o ecossistema, vão matar os peixes, as florestas e o patrimônio também cultural. Aí falando de meio ambiente, não pode deixar de falar de lixo. Como é que deve, para onde deve ir o lixo? Para onde está sendo o lixo? Para onde está indo? Como é que estão conduzindo o lixo? Você sabe o que é lixo? Lixo é todo e qualquer resíduo proveniente das atividades humanas ou gerado pela natureza ou em aglomerações urbanas, podendo ser classificado em orgânico e inorgânico. Veja a quantidade de lixo jogado pela população nas ruas, nas avenidas, né? Aí tem o lixo doméstico, lixo eletrônico, lixo hospitalar, o próprio lixo industrial, lixo radioativo, que é altamente contaminável, né? E o espacial também, tá? Aí dentro das origens do lixo urbano, né? Vem o domiciliar, o industrial, o hospitalar e o lixo tecnológico. Que o domiciliar vem os papéis, os plásticos, os vidros. O industrial vem as cinzas, os lodos, as cerâmicas, as madeiras. O hospitalar são as seringas, as agulhas. E o lixo tecnológico são os computadores, as pilhas, né, esses aparelhos eletrônicos também que são lançados e jogados fora. Fazem um descarte incorreto desse lixo, prejudicando assim o meio ambiente. Aí veja aí o tempo de decomposição, né? O papel, ele vai levar de 3 a 6 meses para se decompor, tá? O nalho, mais de 30 anos. Então veja aí, pessoal, que algo que nós muitas vezes lançamos fora de forma incorreta está prejudicando o meio ambiente. O filtro do cigarro, 5 anos. O chiclete, 5 anos, tá? A madeira, 13 anos. O vidro, 1 milhão de anos. A borracha, tempo indeterminado. E muitas vezes nós jogamos fora, descartamos incorretamente. Para onde está indo esse lixo, pessoal? Está indo para os lixões? Está indo para os aterros? Que nós vamos ver agora uma diferença de lixão para aterro. O que seria melhor? O lixão de céu aberto, onde vai proliferar rato, mosca, trazer doenças, porque o lixo vai soltar o que nós chamamos de chorume, tá? E ali ele vai prejudicar o solo. Veja aí. Lixão, local em que o lixo é depositado sem qualquer tipo de tratamento, as pessoas jogam a céu aberto. Isso significa que nada é planejado para receber os resíduos, tá?
Nada se planeja para que não venha agredir o meio ambiente. Neles também não se encontra nenhum tipo de sistema de captação e tratamento do chorume, né? Que é aquele líquido preto tóxico, tá? Que vai contaminar a terra e vai contaminar os lençóis freáticos, né? Tá bom? Esses resíduos a céu aberto favorecem a proliferação de ratos e insetos no local e com isso doenças. Então já sabe que lixão, céu aberto não é bom, não é para se existir. Então essa decomposição da matéria orgânica do lixo produz um caldo mal cheiroso. Esse caldo é o chorume, tá? E no chorume, pessoal, veja aí na imagem, ó, pode ser encontrado, além de matérias orgânicas, produto tóxico, como chumbo, mercúrio, que é esse origem de tintas, solventes, pilhas, lâmpadas, tá? Quando o chorume é carregado pelas chuvas, pode contaminar rios e águas subterrâneas. Tá vendo a importância de se preocupar para onde está indo o teu lixo? De que forma você está fazendo o descarte correto dessas embalagens. Aí o destino do lixão, né? O lixo ele fica acumulado ao ar livre, sem nenhum tratamento. E essa matéria aí, esse lixo vai atrair moscas, ratos. Com isso, esses transmissores, né, vão transmitir as doenças. São as doenças através do lixo, tá? Então, veja aí agora a diferença de um lixão para um aterro sanitário. Lembre-se, o lixão não é saudável. Ter esse lixo jogado de qualquer forma, de qualquer jeito, nos terrenos baldios ou nas ruas. Mas é bom se tivesse os aterros sanitários, porque é um local totalmente preparado para receber o lixo, com impermeabilização do solo, que vai impedir o vazamento do chorume. Lembra que agora há pouco nós falamos do chorume, né? E também da captação do gás metano, que é liberado pela decomposição da matéria orgânica. Então, esse lixo, quando ele chega nesses aterros são locais totalmente preparados. O lixo é depositado em trincheiras, né? Que são abertas no solo e forradas com manta impermeável ou argila para proteger o solo. Isso é para não deixar que esse líquido, esse chorume, venha contaminar o solo. Também possui um sistema para o escoamento do chorume e da água das chuvas, para que ele não venha contaminar, tá, os lençóis freáticos. Então, tá vendo a diferença de um lixão de céu aberto para os aterros sanitários? Aí os aterros, né, são instalações mais adequadas para a disposição dos resíduos, tá? Esse terreno, ele é impermeabilizado com argila, vai ser realizada a drenagem, o tratamento do chorume, eles vão ser postos de monitoramento, tá certo? Então, a gente tá vendo que os aterros sanitários têm toda uma preocupação e uma preparação para receber esse lixo. Aí, a contaminação através do lixo. O que é que o lixo vai trazer de contaminação, né? Além do mau cheiro, da poluição visual, da presença de ratos e insetos, né? Os aterros e os lixões trazem outras consequências, tá? Que eu já falei do chorume desses resíduos sólidos. O lixo afeta a saúde da população, então, geralmente formada por pessoas de baixa renda. Então, nós percebemos que existem pessoas que vivem desse lixo. Ali está trazendo doenças, consequências para ela, tá certo? Aqueles alimentos, restos de comidas que são lançados e jogados indevido. Aterros ou lixões? E aí? Com certeza os aterros, né? Assim como os lixões produzem gás metânico, tá? Só que é preferível os aterros do que os lixões, porque nós já vimos a diferença dos aterros para os lixões. Todos os dois, né? Tanto os lixões produzem gás metano e chorume, mas que nos aterros há um controle. É isso que eu quero que vocês entendam a diferença de lixão para aterro. O lixão é céu aberto. Os aterros vai para um espaço ali onde ele vai ser controlado. Ali vai ter uma drenagem, ali eles vão se preocupar para que esse lixo lá nos aterros não venha contaminar o solo, tá certo? Aí os impactos ambientais, pessoal.
trazem consequências graves, né? E muitas vezes irreversíveis para o meio ambiente. Vocês sabem quais são esses impactos ambientais? Por exemplo, a falta de tratamento de esgoto, né? Um dos principais causas da poluição das águas, não é? Então, vai trazer uma consequência, sim. Esse esgoto doméstico das empresas que é lançado nos mares, nos rios, vai contaminar as águas. A poluição do solo, que resulta da utilização dos agrotóxicos também. A própria produção do lixo, né? Do descarte incorreto desses produtos químicos também vai haver uma contaminação. A principal causa da poluição do ar seria a liberação de dióxido de carbono no meio ambiente. Tá? Aqui são alguns impactos ambientais que muitas vezes vão ser irreversíveis para o meio ambiente. Aí eu trouxe aqui 3 problemas ambientais, né, mais relatados no Brasil. Quais são os 3 problemas ambientais que nós mais sofremos aqui? É o assoreamento, o desmatamento e as queimadas, que nós já abordamos também do que seria isso, tá? Então, eu espero que vocês, né, com essas nossas aulas, tá? Com essa videoaula de hoje, possa ter esclarecido aí, ter tirado possíveis dúvidas, que vocês possam estudar, que vocês realmente se preocupem em ser atuantes e participativos no meio ambiente, com atitudes éticas ambientais, com a consciência ambiental, uma educação ambiental, tá certo? Que eu possa ser, você e eu possamos ser multiplicadores, né, de atitudes com posturas éticas para o meio ambiente, que nós venhamos a nos preocupar para onde está indo o nosso lixo, de que forma o nosso lixo está chegando, se está prejudicando o meio ambiente ou não, se o nosso lixo está indo para os aterros, se tem aterros sanitários onde nós moramos, ou se é só os lixões. E a própria população também se preocupar, tá, em não participar também dessas contaminações, porque muitas vezes é o próprio homem, muitas vezes não, todas as vezes, né? É o homem, tá certo, que joga, as pessoas jogam seus lixos, restos de imóveis, né? Seus papéis, não se preocupa para onde é que esse lixo vai, de que forma ele vai, joga nas ruas, nas avenidas. Ali vai entupir os bueiros quando vem as chuvas, aí vem outro problema, né? Que são as enchentes, tá certo? Muitas pessoas ficando sem suas casas, sem as suas moradias, onde tudo isso poderia ser evitado se houvesse uma consciência ambiental por parte de cada um, tá certo? Então, estude para se sair bem na verificação de vocês. Bem, gente, é isso. Este foi o conteúdo desta semana. Não esqueçam de estudar, de revisar o conteúdo, fazer as leituras e as atividades necessárias. Lembrando, dúvidas, nos procure no Classroom, no tópico Tira Dúvidas. Estamos disponíveis. Até a próxima aula.